Para falar sobre a situação do território Araribóia, já mostrada pelo repórter Maranhão, a gente recebe aqui Rosimeire Diniz, do Conselho Indigenista do Maranhão. Bom dia, Rosimeire, obrigada aqui pela sua presença. Bom dia, Luanda, bom dia, Edmilson, bom dia, espectadores. Bom, nos últimos dias, medidas mais efetivas de combate ao incêndio foram tomadas, como a utilização de aviões com retardante químico. A gente pode dizer que a situação está controlada? Olha, a gente pode dizer primeiro que depois de 2 meses a terra queimando, houve uma ação mais efetiva. Chegou em bom tempo, mas ainda não podemos dizer que o fogo está controlado. Eu estive com lideranças indígenas daquele território ontem e eles me diziam que continua queimando. Claro que essa ajuda agora vai amenizar essa situação, mas o território ainda está numa situação delicada com o fogo. Agora, Rosimeire, como está a situação dos auaguajás isolados? Esses estão sofrendo mais do que todos os outros, né? O povo indígena auaguajá é isolado e ele depende exclusivamente do território, né? Ele depende daquela água, do fruto, tudo que ele encontra ali dentro do mel, que tem nessa estação em forma abundância, para sobreviver. Com esse fogo que eles estão enfrentando e também com a presença de madeireiros ilegais que continuam explorando o território, eles correm sérios riscos ali de extinção. O que nós estamos sabendo é que a FUNAI está montando uma equipe naquela região, inclusive levando indígenas ao ar, já contactados de outros territórios, para ajudar num possível contato com esses indígenas. Agora, essa situação se arrasta já há muito tempo, né? E a gente até já pode dizer que se trata de uma ação criminosa. Como é que estão essas investigações? O Conselho Indigenista já acompanha esse território Araribóia, que tem quase 20 anos de atuação. E desde quando a gente está lá, a gente tem denunciado e acompanhado uma exploração ilegal de madeira que já se arrasta por mais de 20 anos. Sim. Desde quando teve a construção da ferrovia Carajás, já começa uma exploração ilegal de madeira, que de lá para cá só veio se intensificando. Então, essa presença muito forte de madeireiros, retirando ilegalmente madeira do território indígena, levou ao empobrecimento daquele território. E mais do que isso, levou a assassinatos e ameaças de lideranças indígenas. Acho que assim, em 2008, houve uma grande operação assim, dos indígenas para coibir essa entrada de madeireiros na terra indígena. Os madeireiros reagiram, invadindo a aldeia às 6 horas da manhã, atirando contra as comunidades e naquela ocasião mataram o seu Tomé Guajajara. E quando saíram, atearam fogo na mata. Então isso queimou muito, mas o incêndio que acontece agora é muito maior do que em 2008. Mas para dizer o quê? Que de lá para cá não houve uma ação por parte do Estado de fazer a proteção daquele território. E madeireiros continuam explorando isso de forma ilegal. E a gente está dizendo, por que esse incêndio agora os indígenas afirmam que é criminoso? Porque justamente diante das ações do Estado que não surtiram efeito... Constatado isso? Sim, o próprio pessoal do IBAMA diz isso em cadeia nacional, né, que é incêndio criminoso, e quando eles apagavam de um lado, o incêndio, né, começava de outro, tocado pelos madeireiros. E a gente pode afirmar isso porque as lideranças indígenas estão fazendo, por eles mesmos, uma ação de proteção do território. São os guardiães da floresta que eles chamam. E é exatamente depois dessa ação deles é que começa essa questão dos incêndios e que vai se alastrando por dentro do território indígena. Ok. Rosimeire, a gente agradece aqui as informações. Muito obrigada pela sua presença. A gente que agradece. Está à disposição para falar da causa indígena, que é de todos nós.